Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90, e hoje nós vamos falar de Mari Fredriksson, a vocalista do Roxette. Vamos começar por antes do Roxette, afinal, o Per Gessle já fazia sucesso na Suécia com a banda Gyllene Tider, e essa banda é muito importante pois lançou 4 álbuns de sucesso, e também porque no terceiro e quarto álbuns da banda contava com os back vocals da Mari Fredriksson. Uma gravadora americana se interessou pela banda e compilou algumas das músicas, e lançou nos Estados Unidos. Mas ela achava que o nome não era bom, e pediu para eles mudarem o nome, e assim, Per escolheu Roxette. Em 1984 é lançado Wet Wind, o primeiro álbum solo da Mari Fredriksson, que atingiu o 20º lugar na Suécia e contou com 2 singles. O primeiro single foi Anudofta Kärlek, 18º lugar na Suécia. E o segundo single foi Wet Wind, de 1985. Mas a Mari começou a ser bem conhecida mesmo após fazer uma versão sueca de All Through the Night da Cyndi Lauper. A versão foi nomeada para Night After Night. A primeira tentativa de entrar nos Estados Unidos com o nome de Roxette não foi muito bem. O compilado não vendeu bem e a música single Teaser Japanese mal passou na MTV. E assim eles voltam a focar na Suécia. Per Gessle lançou seu segundo álbum solo nesse período. Enquanto isso, a Mari Fredriksson também lançava seu segundo álbum solo, o Den Wunden Vågen, de 1986, que contou com 2 singles, Den Boston Dagen e Silver i din hand. Tanto a Mari quanto o Gessle faziam um sucesso moderado na Suécia, até que Rolf Nygren, que na época trabalhava na EMI, sugeriu que os dois lançassem algo juntos. Pensando nisso, o Per Gessle fez uma versão em inglês de Svarta Glasses, uma música anterior dele, e a transformou em Never Ending Love, de 86. Com o nome de Roxette, a dupla alcançou o 3º lugar na Suécia, e com o sucesso repentino, eles foram gravar um álbum completo. Pearls of Passion, lançado em 1986, contava com as músicas que seriam do 3º álbum solo do Per Gessle, mas em versão inglesa. Além de Never Ending Love, mais 2 singles foram lançados, Goodbye to You e So Deep. No meio de 1987, uma música colaborativa entre o Roxette, Ratata e Eva Dahlgren foi lançado, I Want You. Foi em 1987 também que a Mari lança seu 3º álbum solo, o Eftenstormen, com apenas um single que dá nome ao próprio álbum, que alcançou o 7º lugar na Suécia. E para fechar 1987, uma música especial de Natal foi lançada, It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Heart. E o 4º single do primeiro álbum do Roxette foi lançado, já em 1988. Em 1988, o segundo álbum foi lançado, Look Sharp, o álbum que alcançou sucesso internacional. Mas segura um pouco aí, que isso é uma história interessante. Na Suécia, o sucesso foi bem fácil, graças às excelentes músicas, como os 4 singles lançados. O primeiro, Dressed for Success, foi lançado em 88 e alcançou o 2º lugar na Suécia e 18º no Reino Unido. O segundo single foi Listen to Your Heart, 3º lugar na Suécia e 6º lugar no Reino Unido. Chances é o 3º single de 1988.
Já o quarto single foi The Look, lançado apenas em 89. Até então, o sucesso do Roxette se resumia à Suécia e países menores da Europa. Mas um dia, Jim Cushman apareceu na história do Roxette. E você se pergunta quem é Jim Cushman? E eu te respondo, ninguém importante para a música mundial. Nem sequer ele trabalhava no meio artístico. Ele era um estudante que estava fazendo intercâmbio na Suécia e adorou a música The Look. Ao voltar para os Estados Unidos, ele entregou uma cópia do álbum do Roxette para a rádio KDWB, em Minneapolis, que começou a tocar The Look, e a música foi fazendo cada vez mais sucesso entre as outras rádios que também começaram a tocar, até que a música se tornou o primeiro lugar da Billboard sem um lançamento oficial nos Estados Unidos. Isso mesmo, para você que pensa que uma pessoa sozinha não pode mudar o mundo, o Jim Cushman foi o responsável por espalhar o Roxette nos Estados Unidos e, consecutivamente, fez com que eu, você e o mundo todo os conhecessem melhor. Por isso, quando você compartilhar algo nas suas redes sociais ou pessoalmente, tente compartilhar algo bacana, positivo, que fará realmente a diferença para as pessoas. Você pode ser o próximo Jim Cushman. Com esse sucesso orgânico, a EMI, que tinha os direitos do Roxette nos Estados Unidos e havia recusado lançar o álbum achando que não daria certo, correu atrás do prejuízo lançando The Look como single, enquanto a produção do álbum estava em andamento. E nos Estados Unidos, a ordem dos singles é inversa, sendo The Look o primeiro, que alcançou o primeiro lugar por lá, Dresses for Success, que alcançou o 14º lugar nos Estados Unidos, Listen to Your Heart, que também atingiu o primeiro lugar nos Estados Unidos, e o último single foi Dangerous, o quarto para os Estados Unidos, lógico, e o quinto para a Europa, alcançando o primeiro lugar na Suécia, o quarto no Reino Unido e o 23º nos Estados Unidos. Em 1990, a Touchstone Pictures pediu uma nova música para ser incluída no próximo filme. Como Roxette estava bem ocupado, eles encaminharam It Must Have Been Love. Sim, o single lançado há 2 anos atrás e que tinha menções ao Natal. A Touchstone recusou a música e, ironicamente, escolheu Oh Pretty Woman, do Roy Orbison, para ser a trilha sonora principal do filme, justamente porque o filme se chamava Pretty Woman. Mas próximo do lançamento do filme, a Touchstone volta a pedir uma música para o Roxette e finalmente aceita It Must Have Been Love, mas pediram que eles regravassem sem as partes natalinas. E assim, em 1990, temos a versão final de It Must Have Been Love. Apesar da música do Roy Orbison ser o tema principal dentro do filme, o clipe do Roxette tem cenas do filme e foi usado como divulgação do filme também. A segunda versão impulsionada pelo filme chegou ao primeiro lugar de mais de 30 países, incluindo Estados Unidos, Inglaterra e, claro, o Brasil. Finalmente, Joyride, o terceiro álbum de estúdio do Roxette, foi lançado em 1991. Agora, com todo o sucesso da banda, se esperava muito das novas músicas, e o álbum chegou ao 2º lugar do Reino Unido e 12º dos Estados Unidos. O primeiro single, Joyride, que contava com os vocais principais do Per Gessle, alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos, o 4º no Reino Unido e o 1º na Suécia. Apesar do enorme sucesso das músicas seguintes, depois de Joyride, mas nenhum single chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos. O segundo single foi Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Lançado em 91, alcançou o 2º lugar nos Estados Unidos, 12º no Reino Unido e 5º na Suécia. O terceiro single foi The Big L, 21º no Reino Unido e 10º na Suécia. E antes de terminar 1991, mais um super hit foi lançado, Spending My Time. Um dos maiores clássicos da banda, chegando ao 10º lugar nos Estados Unidos, 2º lugar no Reino Unido e 1º na Suécia.
O álbum Joyride ainda teve um quinto single lançado em 92, Church of Your Heart, 36º nos Estados Unidos, 21º no Reino Unido e 21º na Suécia. Foi nessa mesma época que ela conheceu Michael Berlioz, o seu futuro marido. Na época, muitos especialistas questionavam por que a Mary desperdiçava seu talento vocal em músicas mais simples como o Roxette fazia. Sim, muitos especialistas consideravam o Roxette simples demais na época. Um fator que fez o Roxette perder a sua popularidade nos Estados Unidos e, consequentemente, as melhores posições nas paradas, podemos destacar o Nirvana, como o próprio Per Gessle destacou em entrevistas da época, dizendo que era normal novos artistas aparecerem e chamarem a atenção do público. Claro que podemos incluir também o crescimento da onda grunge, hip hop e hardcore. O próximo álbum é na verdade uma super compilação de materiais não usados e novas versões de músicas antigas, a maioria feita durante a turnê 91-92, assim Tourism Songs from the Studios, Stages, Hotel Rooms e Other Strange Places, chega às lojas em 1992. O álbum conseguiu apenas a posição 117 nos Estados Unidos, mas o segundo lugar no Reino Unido, primeiro lugar na Suécia. Contando com 3 singles. O primeiro, How Do You Do, alcançou 58 nos Estados Unidos, 13º no Reino Unido e segundo na Suécia. O segundo single foi Queen of Rain, 28º no Reino Unido e 12º na Suécia. O terceiro single foi Fingertips 93, 39º lugar na Suécia. No final de 1992, a Mary Fredriksson lança seu novo álbum Dan Stendig Andreasson, obviamente trabalhado apenas na Suécia, onde ficou em primeiro lugar. Ele contou com 2 singles, Så länge det lite mittemo e Mellan sommar och höst. Em 1993, o Roxette participou do Acústico MTV americano, se tornando o primeiro artista de língua não inglesa a se apresentar no programa. Apesar disso, não tem um álbum oficial dessa apresentação, pelo menos por enquanto. Ainda em 1993, a música Almost Unreal foi lançada, alcançando o 94º lugar nos Estados Unidos, 7º no Reino Unido e 8º na Suécia. A música foi feita originalmente para o filme Abracadabra, mas acabou entrando na verdade na trilha sonora de Super Mario Bros. Nem precisamos dizer que o resultado do filme e da música não foi muito bom. Até a Mary dizia que foi um momento sem inspiração, apesar do Per Gessle gostar da música. Em 1993 ainda, a Mary dá à luz a Inês Josephine, a sua primeira filha. Mary e Michael se casam apenas em 1994 em uma cerimônia bem íntima, tão íntima que eles não convidaram o Per Gessle e sua esposa. Mais tarde, a Mary afirma que essa decisão causou conflitos na dupla, mas que depois se resolveram. O motivo de não convidar é que ela preferiu chamar apenas poucas pessoas, principalmente familiares e amigos de infância. Em 1994, o novo álbum do Roxette chega às lojas, Crash Boom Bang, 3º lugar no Reino Unido e 1º na Suécia. Esse álbum rendeu algumas brigas com a EMI nos Estados Unidos, mas antes vamos aos singles. O primeiro single foi Sleep in My Car, 50º nos Estados Unidos, 14º no Reino Unido e 1º na Suécia. O segundo, Crash Boom Bang, deu nome ao disco e alcançou o 24º lugar no Reino Unido e 17º lugar na Suécia. O terceiro single foi Fireworks, 30º no Reino Unido e 34º na Suécia. O quarto single foi Run to You, 27º no Reino Unido. E o quinto e último single do álbum foi Vulnerable, 44º no Reino Unido e 12º na Suécia. Agora vamos contar as coisas que rolaram durante esse período. Se você reparou no ritmo das músicas, existe uma sutil diferença de estilo e de ritmo. O Roxette mudou um pouco e isso não agradou a EMI norte-americana.
Assim, Crash Boom Bang, que tinha originalmente 15 músicas no resto do mundo, foi lançado como Favorites of Crash Boom Bangs, com apenas 10 músicas. E como a EMI não acreditava no álbum, ela fez uma parceria para vender o álbum exclusivamente pelo McDonald's. Isso gerou uma polêmica gigantesca na época, inclusive com boicotes de outras redes que vendem álbuns nos Estados Unidos. Além disso, o álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias por lá, mas isso se deve ao preço muito baixo oferecido devido à parceria com o McDonald's, tornando a concorrência entre os artistas um tanto quanto desleal, queimando o filme também do Roxette nessa história. E o resultado disso tudo é que esse é o último álbum oficialmente lançado pela EMI nos Estados Unidos. A Crash Boom Bang Tour também não passou ilesa por esse período conturbado. Apesar de ter um grande feito, depois de muito tempo eles foram os artistas ocidentais autorizados a fazer show na China, um período mais fechado e censurado por lá. Antes do Roxette, o último artista ocidental que teve esse feito foi o One em 1985, ou seja, 10 anos antes do show do Roxette em Beijing, na Workers Indoor Arena, em 95. Essa turnê mais tarde rendeu um processo por sonegar impostos na Suécia, e eles foram condenados a pagar 4,5 milhões de coroas suecas como multa. Esse período não foi muito fácil. Para dar um tempo das confusões, 1995 ainda rendeu uma compilação chamada Don't Bother Us, Get the Chorus, Roxette Greatest Hit, 5º lugar no Reino Unido e 2º na Suécia. Mesmo sendo uma coletânea, continha 4 músicas novas, e elas foram trabalhadas como single. You Don't Understand Me, 42º no Reino Unido e 9º na Suécia. O segundo single foi lançado apenas no Reino Unido, e é uma nova versão de The Look de 1988, agora como The Look 95, que alcançou o 28º lugar por lá. O terceiro single, Johnny Afternoon, foi lançado em 96 e alcançou o 52º lugar no Reino Unido e 24º na Suécia. E o último single foi She Does Live Here Anymore, lançado apenas como single na Alemanha, Hungria, Itália e Holanda. Em 96, algo inesperado pelos fãs de língua espanhola da banda aconteceu. Um álbum todo em espanhol, o Baladas em Espanhol. 6º lugar na Espanha e 8º na Argentina. Contou com clássicos como Spending My Time, que virou Um Dia Sem Ti, e Must Have Been Love, que se tornou No Sé Si Es Amor, e Habla El Corazón, que é a versão de Listen to Your Heart. Foi também em 96 que a Mary deu à luz a seu segundo filho, Oscar Mikael. Jämtidson Var é o 5º álbum solo em sueco da Mary Fredriksson, lançado em 96 e que alcançou o 2º lugar por lá, e contou com o single True, 8º lugar na Suécia. Passados 3 anos do último lançamento do Roxette, Pearl e Mary se reúnem para começar as gravações do próximo álbum, Have a Nice Day, lançado em 1999. O álbum alcançou a posição 28 no Reino Unido e o 1º lugar na Suécia. E o primeiro single foi Wish I Could Fly, 4º na Suécia e 11º no Reino Unido. O segundo single foi Anyone, uma das mais marcantes do álbum, alcançando o 30º lugar na Suécia. Já o terceiro single, Stars. Essa que é uma música bem dance e com um clipe muito interessante. Alcançou o 56º no Reino Unido e 28º na Suécia. E para fechar o ciclo do álbum Have a Nice Day, o 4º single foi lançado, Salvation, 46º na Suécia. Oficialmente, esse álbum não foi lançado nos Estados Unidos, apesar de algumas músicas chegarem a tocar nas rádios americanas. Em 2000, o Roxette fecha um acordo com a Edel Music, que relança vários álbuns anteriores e substitui algumas faixas por músicas do álbum Have a Nice Day. Mesmo com esse relançamento, os resultados das músicas do Roxette não melhoraram, e a melhor posição nos Estados Unidos foi Wish I Could Fly, que chegou à 27ª posição na Billboard, mas não na Hot 100, e sim na adulto contemporânea.
Ainda em 2000, mas agora na Suécia, a Mary lança a coletânea de suas músicas que foi um grande sucesso. O álbum alcançou o primeiro lugar na Suécia e o sexto na Noruega. Além disso, a coletânea contava com 2 músicas novas, Antiglen e Dansan van Nu. O próximo álbum é de 2001, Room Service, mais um álbum que não foi lançado nos Estados Unidos, mas alcançou o primeiro lugar na Suécia e apenas a posição 120 no Reino Unido, e contou com 3 singles. O primeiro, The Center of the Heart, primeiro lugar na Suécia, e o segundo single, Real Sugar, alcançou o 23º lugar na Suécia e o último single foi um dos grandes clássicos da dupla, aqui no Brasil principalmente, Milk and Toast and Honey, alcançou o 21º lugar na Suécia e o 89º no Reino Unido. Nos próximos anos foram lançadas 2 coletâneas, a The Ballad Hits, de 2002, que contava com a nova música, A Think About You, 35º lugar na Suécia e 77º no Reino Unido. E The Pop Hits, de 2003, com a música Opportunity Knocks, 11º na Suécia. O clipe de Opportunity Knocks é todo em animação, um dos mais legais, mas o motivo disso não é tão legal. Em 2002, a Mary foi hospitalizada devido a uma concussão após desmaiar em sua casa. Nos exames, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral. Após uma longa cirurgia, ela removeu o tumor. Tudo ia bem, mas quase 5 meses após a cirurgia, um jornal sueco, o Expressen, noticiou que ela estava com um segundo tumor, o que felizmente não era verdade. Durante sua recuperação, ela foi gravando lentamente o seu álbum solo, The Change, lançado em 2004, mas diferente dos seus álbuns solos anteriores, que eram em sueco, este é em inglês, mas mesmo assim alcançou o primeiro lugar na Suécia e ainda contou com 3 singles, Second Chance, All About You e A Table in the Sun. Apesar de não estar dando destaque ao Per Gessle, nesse período ele lançou mais um álbum solo, o Mazarin, de 2003, que entre suas faixas tem a participação da Mary, na música På promenad genom stan. Em 2006, a Mary lança mais um álbum solo, o Min Beste Vän, que é um álbum de covers, e alcançou o 3º lugar na Suécia e contava com 2 singles. Sommereng alcançou o 21º lugar na Suécia. E Igen kommen undan politiken é uma versão sueca para a música da dupla canadense Kate e Ian McGarrigle. Para não dizer que o Roxette ficou parado completamente nesse período, em 2006 uma música nova foi lançada. Bom, não tão nova assim, The Roxette Medley. Um remix que mesclava as músicas The Look, Joyride, Listen to Your Heart, Dangerous e Must Have Been Love e Fading Like a Flower. Esse remix foi lançado para promover o box especial de 20 anos, que foi lançado em 2006. O box contava com 4 CDs que incluíam 38 músicas, além de 2 DVDs, sendo o primeiro aquele acústico MTV que nunca foi lançado. E o segundo DVD contava com todos os videoclipes lançados pela dupla. Junto com esse box, foi lançada uma coletânea menor, a Collection of Roxette Hits, Their 20 Greatest Hits, de 2006. As 2 coletâneas contavam com 2 novas músicas, One Wish, que alcançou o 2º lugar na Suécia, e Review, que alcançou o 59º lugar também na Suécia. A dupla deveria ter voltado aos palcos muito antes, mas a saúde da Mary após a cirurgia deixaram mais frágil e dificultava os retornos aos palcos. O retorno oficial ocorreu em 2009, já no final da turnê do Per Gessle.
quando antes de acabar o show, ele chama Mary ao palco, o que leva o público presente à loucura. Juntos eles tocaram It Must Have Been Love e The Look. E a partir daí, várias pequenas apresentações foram acontecendo. Inclusive uma apresentação no casamento da princesa Vitória da Suécia. Pois é, imagina no seu casamento ter a banda Roxette como música. 10 anos depois do último álbum de estúdio, o Roxette voltava com o seu novo álbum, Charm School, de 2011, segundo lugar na Suécia e posição número 122 no Reino Unido, que contou com 3 singles. O primeiro, She's Got Nothing On But The Radio. O segundo foi Speak To Me. E o terceiro, Way Out. A turnê desse álbum, chamada de The Charm School World Tour, fez 140 shows, incluindo 2 shows na China, e passou por muitos países europeus, da América do Norte, da Ásia e da América do Sul, incluindo o Brasil, e fechando a turnê no México. Em 2012 é lançado Traveling Songs from Studio Stage Alter Homes e Other Stranger Places. Alcançou o 7º lugar na Suécia. Entre novas versões e versões ao vivo de músicas antigas, temos a nova It's Possible. Em 2013, Roxette Live Traveling the World foi lançado. Era um álbum ao vivo que contava com gravações no Orfeu Superdome, em Córdoba, na Argentina, Teatro Coapolican, em Santiago, no Chile, e no Teatro Positivo, em Curitiba, aqui no Brasil. Ainda em 2013, Mary lança seu novo álbum, New, que alcançou o 6º lugar na Suécia e contou com 3 singles, Kom Vila Hos Meg, Sista Sommarens Fall e Död. Em 2014, ano em que completa 25 anos que The Look chegou ao 1º lugar na Billboard, eles anunciaram uma nova turnê, a turnê The Never Ending World Tour. E para promover essa turnê, um remake de The Look foi lançado em 2015. Apesar de se chamar Never Ending World Tour, infelizmente a turnê acabou tendo um fim antecipado. A saúde da Mary era de grande preocupação dos médicos e principalmente do Per Gessler. Mary ainda enfrentava os problemas com o tumor no cérebro e a cada dia ela ficava mais frágil. Portanto, a última parte da turnê foi cancelada. Em 2016, o último álbum de estúdio do Roxette foi lançado, Good Karma, que atingiu o 2º lugar na Suécia e a posição 61 no Reino Unido. Contou com 3 singles. O primeiro, It Just Happens. O segundo, Some Other Summer. E o último single do último álbum foi Why Don't You Bring Me Flowers. Depois de anunciar sua aposentadoria dos palcos, a Mary ainda lançou 3 singles. Alone Again, de 2017. I Want To Go, 2017. E Sing Me A Song, de 2018. Devido às complicações e sua luta contra o tumor cerebral, a Mary Fredriksson faleceu em 9 de dezembro de 2019 aos 61 anos. Muitas pessoas prestaram homenagem a ela, incluindo o rei da Suécia. E, claro, o seu parceiro de banda, o Per Gessler. Ele que organizou um show tributo em janeiro de 2020, com diversas participações especiais cantando os grandes sucessos do Roxette, mas também da carreira solo de Mary Fredriksson. Em maio de 2020, o Per Gessler anunciou que teremos lançamentos em breve.
uma série de gravações antigas do Roxette chamados de Bag of Tricks, Music from Roxette Vaults, e que está previsto para ser lançado em breve. E podemos ouvir uma cover de Help dos Beatles, gravada em 1995 no estúdio Abbey Road. Help me get my feet back on the ground. It must have been love.